Vai se criando um clima terrível. Vai se criando um clima terrível. É, amigo, vai se criando um climinha, né? Um climinha de merda lá em Boston, hein, ó. Pessoal, vamos aqui seguir a nossa cobertura da rodada de hoje dos playoffs, falando sobre Boston Celtics e New York Knicks, né? Esse foi o jogo que abriu a rodada de hoje, primeiro jogo aí dessa segunda-feira. O jogo terminou agora há pouco, né? Jogo lá em New York, lá no Madison Square Garden. E com o segundo tempo de almanac do nosso querido Jalen Brunson, o New York Knicks bateu o Boston Celtics por 121-113. O New York Knicks abre 3-1 na série. E, novamente, dando a palavra ao nosso Mano Galva. Vai se criando um clima terrível. Vai se criando um clima terrível no Celtics, hein? Vai se criando um clima terrível, ainda mais com a infeliz lesão do Jason Tatum, né? Tatum acabou se machucando ali no quarto período, né? Ele vinha fazendo um jogo fantástico, talvez um dos seus melhores jogos no playoff, né? Não só nesse playoff, mas na carreira dele em playoffs, né? Matando bola a rodo, sabe? Totalmente imparável. Tatum tava jogando muito, mano. Tatum tava jogando muito. Ele saiu do jogo com 42 pontos marcados, né? Saiu do jogo com 7 bolas de 3 convertidas, 4 roubos de bola, 2 tocos. Vinha sendo uma noite mágica do Tatum. Mágica. Tipo, ele tava mandando no Madison Square Garden. Essa é a verdade. Só que aí, faltando uns 3 minutos ali pra acabar o jogo, em meio a a um Knicks muito bem no jogo, né, desgarrando, aconteceu a lesão, né? Uma lesão sozinho assim, né, cara? Mostrando aqui o lance pra vocês, ó. Ó. Sozinho ele cai. Na hora ele já começa a se contorcer de dor. E aí ele sai mancando, sendo carregado. E aí rola uma das cenas mais tristes desse playoff, que é essa aqui, né? Do Tatum indo pro vestiário, de cadeira de rodas, chorando. Uma cena pesada, uma cena forte. E uma cena que pode meio que ilustrar o fim da temporada do Celtics. Claro que é impossível o Celtics virar esse 3-1. Não, não é impossível. O Celtics vai jogar em casa agora, pode ficar 3-2. E aí, se conseguir o empate no Garden no jogo 6, cara, é um jogo 7 no Garden, no TD Garden, no caso. Então não é impossível o Celtics virar. Mas é muito difícil, né? Sem o Tatum, é muito difícil. E, infelizmente, a tendência é que o Celtics não perca o Tatum só para esse restante de playoff, mas também por uma boa parte da próxima temporada. Porque, claro, ainda a gente tem que esperar sair a confirmação, né? Ele vai fazer uma ressonância magnética nessa terça-feira. Mas tudo aponta para uma lesão de Aquiles. E aí é o tipo de lesão que não tem jeito. O padrão é uma temporada fora. É um padrão. Claro, se tratando de um cara mais jovem, como é o caso do Tatum, um cara que não tem histórico de lesões, talvez esse tempo seja um pouco menor.
Mas ainda assim a gente tá falando de uma recuperação demorada, né? Então, sim, velho, é realmente um momento terrível pro Celtics, tudo dando errado. E é um momento horrível, cara. De fato é um momento horrível. Em contrapartida, momento de êxtase pro Knicks, né? Knicks está a uma vitória de disputar a sua primeira final de conferência no século, né? E eu sei que muitos vão usar a lesão do Tatum para meio que diminuir o jogo do Knicks, mas é importante lembrar que no momento que o Tatum machucou, o Knicks já estava engolindo o Celtics. Não é como se o Knicks tivesse começado a reação depois da lesão do Tatum, não. A reação do Knicks já havia começado no terceiro quarto. Tipo, o primeiro tempo foi o primeiro tempo onde o Celtics foi superior, arremessando bem para 3, escolhendo bem os arremessos, fazendo um bom trabalho na defesa. O próprio Jason Tatum totalmente imparável no primeiro tempo. Teve aquele fim de primeiro quarto absurdo, onde ele meteu 4 bolas de 3 seguidas, uma coisa fantástica. E aí o Celtics vai pro intervalo vencendo por 11, jogando melhor. Só que aí na volta do intervalo, cara, o Knicks se transforma. Teve aquele comecinho de terceiro quarto onde o Celtics foi melhor, onde abriu 14, né? Mas depois daquilo, cara, o Knicks engoliu. A marcação encaixou, o Celtics parou de matar bolas de 3, o que acabou totalmente com o fluxo ofensivo do time. O que manteve o Celtics vivo foi o Tatum ali, conseguindo algumas jogadas. E no ataque, cara, o Knicks foi espetacular. Tipo, o Brunson marcou... Se não me engano, ele marcou 21 pontos no terceiro quarto. Dos 37 que o Knicks marcou no quarto, 21 foram do Brunson. Matando bola de 3, indo pro lance livre, matando fadeaway. Cara, ele deve ter matado uns 3, 4 fadeaways absurdos ali no terceiro quarto. Foi uma coisa... Mano, foi surreal o Jalen Brunson. O terceiro período do Jaylen Brown foi realmente algo fora do comum. E aí o Knicks consegue um 37-23 no terceiro período, consegue ir pro quarto período vencendo por 3. Então o Knicks saiu de uma desvantagem de 14 e foi pro quarto período vencendo por 3. Jogando muito, crescendo. E o Celtics meio que ali nas cordas. E aí veio um quarto período, o Celtics consegue retomar a liderança depois de 2 bolas de 3 absurdas do Jason Tatum. Só que aí o Knicks responde na sequência, entra ali nos últimos 6 minutos, vencendo por 3, Anunoby, Mikal Bridges matando bolas importantíssimas, inclusive o que jogou o Mikal Bridges no segundo tempo foi fantástico, hein? Foi fantástico. O Mikal, esse é um número bizarro. Em últimos quartos nessa série, ele soma 26 pontos. Ele tem 26 pontos em quartos períodos nessa série. Hoje foram 10 no quarto período. 10. Fora o impacto defensivo monumental que ele tá tendo. Então, Mikal, Anunoby, Brunson, o próprio Towns ali matando bolas importantes. Faltando 4 minutos, o Jalen Brunson colocou 5 de vantagem. E faltando 3, o Mikal botou 7. E aí veio a lesão do Tatum. E aí acabou de vez o jogo pro Celtics, Aos 2, o Brunson colocou 12 de vantagem e ali o jogo acabou. O Knicks garante a vitória. Jalen Brunson com mais uma performance monumental de 38 pontos e 12 assistências. 25 pontos no segundo tempo. Absurdo. Mikal jogando muito, Anunoby jogando muito, Towns jogando muito. E, cara, é uma vitória e o Knicks vai estar na final de conferência pela primeira vez nesse século. Um time que fez movimentos muito bons, como a troca pelo Mikal, a troca pelo OG, a troca pelo Towns.
né? Movimentos que se provaram muito acertados. Tem um Brunson que aceitou, né, ganhar menos para esses movimentos serem viáveis, né? E o time pode ser recompensado com a sua primeira final de conferência no século. Algo muito algo muito legal, cara, porque o Knicks foi um time que durante toda a temporada regular ele dividiu muito opiniões, né? Porque foi um time que teve ótimas atuações, né? Venceu grandes jogos, mostrou uma grande força defensiva, mostrou capacidade de vencer clutches, né? Tanto que o Brunson ganhou o Clutch Player of the Year. Só que ao mesmo tempo foi um time que contra adversários de elite não teve uma grande performance, né? Tanto que o Knicks não venceu nenhum jogo contra Cleveland, contra Boston e contra Thunder. Então, ao mesmo tempo que tinha muita gente acreditando que o Knicks poderia dar o próximo passo no playoff, tinha uma esmagadora quantidade de pessoas que achava que o Knicks não ia conseguir bater de frente quando enfrentasse um Celtics da vida. E ver esse time abrindo 3-1 contra esse Celtics, tendo vencido 2 jogos no TD Garden, mano, é realmente uma das grandes histórias desse playoff, cara. Uma das grandes histórias. E cara, assim, é muito louco falar isso, mas a gente tá falando de um Knicks, cara, que pode sonhar com título. E eu falo que é muito louco falar isso porque antes da temporada começar, não se falava do Knicks brigando por título. A gente falava do Knicks brigando por uma final de conferência. Agora, brigar por título, poucos falavam sobre isso. Por quê? Porque colocavam muitos empecilhos. Pô, a falta de banco, as dúvidas em relação ao Towns no playoff, as dúvidas sobre como esse time chegaria fisicamente no playoff pela questão das rotações, né, malucas do Thibodeau, onde os titulares jogam 40 minutos toda noite. Muitas dúvidas sobre até a questão de sorte mesmo do Knicks, né? O Knicks é um time que muita gente fala, pô, isso aí só acontece com o Knicks, né? Meio que o Botafogo da NBA, né? E também tinha a questão, obviamente, dos adversários. Pô, será que o Knicks vai conseguir vencer um Celtics? Será que vai conseguir vencer um Cavs? Será que vai conseguir vencer um Indiana? Inclusive, teremos aparentemente uma revanche, né? Knicks e Pacers que se enfrentaram no playoff passado tendem a se enfrentar de novo, valendo uma vaga nas finais. Então, havia muitos empecilhos pro Knicks. Só que o time tá conseguindo, cara. Faltou uma vitória. É uma vitória e o Knicks tá na final do leste. Com chance de chegar nas finais da NBA. Então, é uma história maluca e é uma história que tá caminhando pra se tornar real, velho. Né? O Knicks pode muito bem estar nas finais da NBA nessa temporada. Claro, tem que passar primeiro do Celtics e tem que passar pelo Pacers, provavelmente, né? Claro, existe a chance do Cavs virar? Existe, mas também é difícil, né? Ainda mais com a possibilidade do Mitchell não jogar o próximo jogo, né? Então, claro que tem que pensar uma coisa de cada vez, mas existe essa possibilidade. Essa possibilidade ela é palpável. E há um mês atrás, era algo que ninguém considerava palpável. Knicks nas finais, você tá maluco? Tem como isso acontecer? Tem como. A gente tá num momento onde tem como isso acontecer, cara. E é muito louco, mano. É muito louco. Só prova o quão absurdo e o quão imprevisível são os playoffs, cara. Surreal, mano. Surreal, velho. Uma puta história esse Knicks, mano. Uma puta história. E... enfim, é uma vitória e o time, né, vai estar na final do leste. Sobre o Celtics, mano... é drama. Tem outra coisa, não tem como definir de outra forma. É um drama. É um 3-1 contra. É um time que não deve mais ter o Tatum pra esse playoff. Deve ficar sem ele por um tempo. Se for confirmado, né? A questão do Aquiles. É um time que tem um Porzingis que
Ninguém sabe o que tá acontecendo com ele, que doença é essa que ele tem. É um time que tem um Holiday que não tá jogando bem. Vamos falar a verdade? Eu sou fã do Holiday, mas a série dele não é boa. O Jaylen Brown não tá jogando bem. O Mazzulla não tá fazendo um bom trabalho. Hoje, de novo, cara, a partir do momento que as bolas de 3 pararam de cair, o Celtics não teve resposta pro Knicks, cara. Não teve resposta. Tipo, o primeiro tempo foi maravilhoso. Bola de 3 caindo, o Tatum matando bolas espíritas. Só que veio o segundo tempo, a bola de 3 parou de cair, especialmente no terceiro quarto, e o Celtics parou, mano. Parou. Só deu Knicks, cara. Né? Então, Mazzulla não tem feito uma boa série. Muito questionado e com razão. E, mano, é foda. Muitas dúvidas agora começam a surgir sobre o futuro do Celtics. Já tô vendo o torcedor pedindo a troca do Holiday, pedindo a troca do Porzingis, pedindo a troca do Jaylen Brown. Né? Tô vendo muito torcedor do Celtics querendo que o time explore o mercado do Jaylen Brown. E eu não duvido disso acontecer, mano. Claro que a gente tem que esperar acabar pra pensar no off-season do Celtics, né? Tem que esperar acabar a série. Mas... querendo ou não, mano... Assim, é impossível não pensar em movimentos no off-season vendo o time perdendo por 3-1 e perdendo o Jason Tatum. Então, já começam, sim, a rolar rumores sobre o que o Celtics pode fazer. Rumores não, né? Mas especulações, vai. Né? Sobre o que o Celtics pode fazer. Tem o Giannis aí no mercado, então é natural o torcedor sonhar com a possibilidade de um Giannis. Acho difícil, tá? Acho muito difícil. Mas, enfim, você tem Holiday, você tem Porzingis, você tem Jaylen Brown. Querendo ou não, são caras que juntos formam um belíssimo pacote de troca, né? Então nunca se sabe. Eu não sei se eu sou a favor da troca do Jaylen Brown, sendo sincero. Não sei. Agora, Holiday e Porzingis eu acho que é até certo que os dois serão trocados. E não só pelo playoff abaixo que eles estão fazendo, mas pela questão do cap mesmo, né? Já foi reportado que a tendência é que o Celtics tente liberar espaço no cap. E os dois contratos mais óbvios a serem negociáveis é Porzingis e Holiday. Holiday pelo valor do contrato e pela idade dele. E o Porzingis por ter só mais um ano de contrato e por ele não estar jogando tão bem. Então os dois acho que é quase certo que os dois serão trocados. A dúvida é o que o Celtics vai fazer para além disso. Né? Porque com a possibilidade de ter uma temporada inteira sem o Tatum, será que não vale a pena, sei lá, trocar algumas peças e começar a pensar numa pequena reconstrução? E não reconstrução do tipo mudar todo o time, rebuild, tanque, não. Mas uma reconstrução pensando em liberar espaço na folha para dar mais flexibilidade pro futuro. Né? Querendo ou não, uma temporada sem o Tatum, óbvio, é horrível, tá? É horrível ficar sem o Tatum. Não tô falando que é bom. Mas querendo ou não, você não ter o Tatum numa temporada te abre a possibilidade de talvez abdicar um pouco da competitividade. E aí pensar um pouco na finança, na saúde financeira do time, pensando no longo prazo. E aí Porzingis e Holiday podem ser envolvidos em trocas. Se quiser, né? Eu ainda não sei se eu sou a favor da ideia, mas se quiser explorar o mercado do Brown, esse é o momento. Esse vai ser o momento para explorar o mercado do Brown. Talvez acumular capital de draft pro draft de 26. Enfim. Pensamentos começam a vir agora, né? Com esse 3-1 e com a infeliz lesão do Jason Tatum. Que eu vou te falar, cara, me deixou triste, mano. Me deixou bem triste, porque é um jogador que apesar das brincadeiras que eu faço, da questão do sem aura e tudo, é um jogador que eu admiro muito, cara. É uma liderança que eu admiro muito. É um cara que você vê que ele é um puta líder do time. Você vê pela reação dos jogadores do Celtics com a lesão dele, como o cara ele é querido no vestiário, mano. Como todos amam ele. E a reação dele ao chorar na cadeira de rodas é uma sensação, é uma reação
Muito mais pela questão de, putz, mano, eu decepcionei o time, eu não vou poder jogar, puta que pariu, que merda, do que pela lesão mesmo, sabe? Eu acho que o choro do Tatum não é pela lesão, não é pela dor. É por ele não poder jogar. Mano, quando o Tatum machucou o pulso na série contra o Magic, você viu ele no banco, mano, inquieto pra caramba, doido pra jogar. Ele adiantou a volta dele, mano. Por quê? Porque ele quer estar em quadra, ele quer ajudar os caras. Entendeu? E ele vinha fazendo isso. Mano, o jogo do Tatum caminhava pra ser uma das grandes performances individuais dos últimos anos no playoff, mano. Caminhava pra isso. Se o Celtic estava vivo no jogo, era por conta do Tatum. E aí rola o que rola, né, mano? Tipo, uma fatalidade, uma coisa horrível. Machucando sozinho, sabe? Nossa, cara, é uma merda, mano. Uma merda. Eu, de coração, desejo o melhor pra ele. Tomara que ele volte logo. Se rolar o milagre de não ser um Aquiles, pô, mano, vai ser muito bom. Mas, infelizmente, tudo aponta pra que realmente tenha sido uma lesão no Aquiles. Mas, velho, que Deus ajude ele aí nesse período. Ele vai precisar ter uma cabeça muito boa, né? E eu acho que ele tem essa cabeça boa. E eu acho que o importante pro Tatum é ele não se culpar, sabe? A galera vai falar muita merda sobre ele, vai falar que ele foi o culpado pela eliminação e blá 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 blá. Mas ele tem que tentar bloquear isso, mano. Porque se tem alguém que não é culpado por qualquer coisa que aconteça com o Celtics a partir de agora, é ele. É ele. Se o Celtics passou do Orlando Magic, foi por conta dele. Se o Celtics viveu no jogo de hoje, foi por conta dele. Ele teve um começo de série ruim, com certeza. Os 2 primeiros jogos do Tatum foram horríveis. Não tem como negar. Mas o jogo 3 dele foi muito bom e o jogo de hoje dele vinha sendo épico. Então, é tentar bloquear o barulho, focar na recuperação e, mano, a carreira dele tá só no começo, né, mano? Pelo amor de Deus, é um cara muito jovem, tem um longo caminho pela frente. Uma pena ele sofrer uma lesão dessa sendo tão jovem. Mas, mano, ele é forte, ele é... Se tem um cara que já se provou ter um mental forte, é ele. Porque aguentar o tanto de merda que ele teve que ouvir nos últimos anos e conseguir vencer do jeito que ele venceu, cara, ele tem um mental muito forte. Então, acredito que ele vai conseguir lidar bem com isso. Vai ser foda, vai ser doloroso, vai ser difícil, mas eu tenho certeza que ele vai sair mais forte disso, né? E, enfim. É isso, cara. 3-1, Celtics a uma derrota de eliminação. E o Knicks a uma vitória de uma final de conferência muito aguardada. Muito aguardada. É isso, meus amigos. O que você achou do jogo? O que você pensa sobre toda essa questão aí do Knicks? Sobre a questão do futuro do Celtics, né? Te surpreende ver o Knicks estar tão perto de uma final de conferência? Comenta aí. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo. E é isso, né, cara? A gente se vê mais tarde com o pós-jogo de Warriors e Minnesota, tá? Fica ligado na madruga. E é isso. Dá uma olhadinha no comentário fixado, que vai ter aquele linkzinho maroto do League Pass. E tamo junto. Beijo no coração de vocês e tchau.